Dois, três. Você tá aí, né? Hoje, sobre a aula de existencialismo, vamos entender pelo menos 3 conceitos básicos. Vem comigo que você vai passar. Entenda que, tipo assim, o primeiro conceito básico que a gente tem que entender sobre existencialismo seria a dialética. A dialética seria a menos que a lógica dos opostos. Um conceito que eu consegui trazer na internet, uma charge que eu achei muito interessante, é sobre duas pessoas conversando. O pivete 1 diz que toda linha tem que ser na horizontal, enquanto o pivete B diz que o pivete 1 está falando merda. Ele tem que, na verdade, fazer uma linha transversal. E a grande beleza da dialética seria não apenas a junção das ideias, mas sim a combinação, onde a ideia, tanto do pivete 1 quanto do pivete B, formam uma nova. A do pivete 1 seria a tese, enquanto a do pivete B seria a antítese. E a formulação do novo ideal dele seria a síntese. Agora, para trazer um exemplo mais alegórico, seria não apenas a ideia de não polos negativos, mas a ideia de, tipo assim, vamos trazer a relação entre razão e emoção. A gente sempre traz que, tipo assim, são conceitos completamente opostos. Mas vamos entender que a razão seria o motor, enquanto a emoção seria o combustível. A partir do momento que a gente tem um conceito racional, a gente pensa que a gente vai sempre trabalhar nosso comportamento em cima desse conceito. Mas a nossa emoção que vai mover esse conceito. Um exemplo que eu posso trazer que foi mais recente seria o Will Smith. A gente entende ele como um cara como se fosse um exemplo, mas ao mesmo tempo ele se pegou em um momento que foi difícil, onde falaram da família dele, ele simplesmente atuou com a violência. Algum momento a gente viu o Will Smith atuando desse jeito? Acredito que não. Mas só que ele deixou de ser o Will Smith? Não. Porque o tapa na cara foi tão legítimo como sorrir para a piada. Vocês entendem esse ponto? Outra relação dialética que eu vou trazer seria o pensamento e linguagem. Cara, para você formar um pensamento, você precisa de uma linguagem. Para você formar uma linguagem, você precisa de um pensamento. Vocês entendem que, tipo assim, o mesmo jeito que uma pessoa é no Brasil, ela vai ser se ela tivesse nascido na Alemanha? Não, porque a pessoa tem um tipo de linguagem que informa o seu pensamento. Tanto que eu quero trazer que a palavra mais difícil para se traduzir no português é a palavra saudades. Porque como é que você explica para um russo o que é sentir falta de algo? É quase impossível. Então, para se formar o pensamento, precisa-se se formar uma linguagem. Então, a ideia de que a dialética seria a arte do diálogo. Seria a formação de duas opiniões opostas formando uma opinião nova. O segundo conceito que eu quero trazer é ontologia. A ontologia é não o oposto, porque acabamos de observar que na dialética não existe essa ideia de oposto, e sim uma ideia que seria nova. Porque a ontologia é um conceito de que não está no ótico, ou seja, o que é aquilo que a gente não observa, o que é aquilo que a gente não palpa, aquilo que a gente não toca. Então, a ideia de ontologia seria, tipo assim, o que seria mais real? O sapato ou o próprio conceito de andar? Apaga. Vou ter que começar. O segundo conceito que eu quero trazer seria a ontologia. Ontologia é um ramo da filosofia que trabalha o fora do ótico. Ou seja, quais são as questões mais reais? O físico, os conceitos metafísicos. Um exemplo que eu queria trazer é o que é mais real? O sapato ou o próprio conceito de andar? O que é mais real? O meu corpo ou minha psique? O que é mais real? O meu indivíduo ou o outro? Eu queria trazer que a ontologia é para além do físico, é para além do que a gente pode observar, do que a gente pode palpar. Tanto que o principal conceito que eu queria trazer é o que Foucault dizia, que tipo, existe um corpo social. Quando a gente fala de corpo, a gente fala de coisa de um sentido físico, mas entenda que esse corpo
é transplantado pelas instituições. São questões que a gente não consegue palpar, que a gente não consegue ver, mas que elas existem. São conceitos que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue trabalhar com a mão. A gente só consegue debater, a gente só consegue criar, discutir, a gente só consegue desenvolver de uma forma metafísica. O terceiro conceito que eu queria trazer é a subjetivação. A subjetivação, eu acho que é o principal conceito que existe no existencialismo. Porque a subjetivação é simplesmente a produção de subjetividade. A gente tem que entender que, nós não nascemos e morremos do mesmo jeito. Temos que entender que a principal frase do existencialismo é que existência precede essência. Então, ao momento que não existe uma essência, a essência, se ela existir, seria apenas uma sinopse do que nós seríamos. Seria uma ideia do que já fomos, não do que nós podemos ser. Então, para esse projeto de subjetivação, ou seja, a produção de subjetividade, existem três palavras-chave. Seriam o bio, o psico e o social. Para a formação de uma subjetividade, obviamente, nós nascemos com um corpo. Nós temos nossa estatura, nós temos nosso biotipo, nós temos até nossa melanina, nós temos até nossa formação de pelos corporais. Ou seja, cada um nasce com uma formação biológica. Agora, a partir do momento que temos a psique, o psique, porque a ideia que nós temos que entender é que a formação da psique ela é contínua. Nós vemos em desenvolvimento humano, principalmente, que quando crianças nós tentamos aprender conceitos básicos. Na adolescência nós desenvolvemos personalidade, moral e até nos restringimos para começar a formar nossa personalidade. Na forma adulta, começamos a entender que o mundo é mais do que nós mesmos. E na fase geriátrica, nós começamos a parar de aprender, mas eu não gosto de dizer essa ideia. Eu gosto de dizer que nós estamos cristalizados. Ou seja, é cada vez mais difícil desenvolver uma forma de um pensamento. O terceiro, e acredito que é o mais essencial e que abrange tanto a ontologia e a dialética, seria o social. O social é simplesmente a formação de nosso caráter, de nossa moral e de nossa ética. Tanto que a gente quer trazer a ontologia, porque esse caráter social está pautado nas relações. Nós, a partir do momento que nós começamos a desenvolver, antes mesmo da gente nascer, quando damos para a gente, para nossa mãe, o chá de revelação, que vai ser menino ou menina, já começamos a produzir uma personalidade. A gente começa a botar o rosa, o azul, o amarelo, que ela começa a entender. Ou seja, a gente começa já a projetar essa ideia de o ser que ele vai ser. E por que esse caráter social? Porque para cada sociedade há uma formulação de o que vai ser o homem, o que vai ser a mulher, o que é um adulto e o que é uma criança. Entendendo que esse caráter social é temporal. Porque a mesma sociedade que nós temos agora em 2022 não era a mesma sociedade que a gente tinha nos anos 2000, não era de 1950, 900, 1500, vocês entenderam? Então, a formação social é simplesmente o abrangimento de o que está em nossa volta. São os prédios, são as formações físicas, são as ideias que começam a proteger. Que foi? O terceiro conceito que eu quero trazer é a subjetivação. A subjetivação é nada mais do que a produção de subjetividade. O que seria a produção de subjetividade? É um processo que a gente está em contínua formação. Até do primeiro dia que nós nascemos até o último, a personalidade muda. Tanto que a principal ideia que eu quero trazer é que os gregos traziam que o homem não se banha no mesmo rio duas vezes. Porque o rio não é o mesmo rio e o homem não é o mesmo homem. As três palavras-chave que eu tenho que entender sobre a subjetivação é o bio, psico, social. A relação biológica, porque nascemos com o corpo. Nós temos uma estatura, uma melanina, produção de pelo, um gênero biológico, mas ainda nós temos uma questão que é o psico. Só trazendo uma ideia aqui, para esse psico existir, nós precisamos do biológico. Porque existe o sistema nervoso central e o periférico. Aí, tanto que a ideia que eu quero trazer da dialética, que tipo assim, o que é mais real? A sua mente ou o corpo? Ou será que sua mente e o corpo são a mesma coisa?
O psico é a principal formação porque tipo, é a formação de nossa personalidade. Entendemos que tipo, você querendo ou não, a sua maturidade, você amadurece. Começamos como criança, formando nossos conceitos de cognição, de corpo, entendemos como o nosso corpo funciona a partir da psique. Depois que nós chegamos à adolescência, nós começamos a desenvolver a ideia de moral, personalidade, tanto que às vezes o adolescente, vocês percebem, ele se trava muito para questões externas, para começar a formar a sua própria personalidade. O adulto, por exemplo, ele começa a entender que o mundo não é apenas ele sai muito da ideia do egóico. Ele começa a entender que a formação não é simplesmente da ideia que nós somos o que nós queremos ser, mas nós somos o que nós podemos ser. E o principal conceito, que é o social, eu queria dizer que não é apenas social, é o socioeconômico. Porque a questão social se forma a partir de nossas relações. Como eu já trazia na ontologia, que Foucault dizia que nós temos um corpo social. E nesse corpo social existem instituições. Essa instituição seria a educação, a segurança, a saúde, as relações de família, as relações de amizade, as relações de profissão. Mas a principal instituição que existe no corpo social, ou seja, numa sociedade, é a linguagem. Porque é a partir da linguagem que o poder se transforma e se distribui. Porque a partir do discurso, nós começamos a entender o que seria o policial, o que é o professor, o que é pai, o que é mãe, o que é amigo. É a partir do discurso que nós começamos a produzir a nossa própria psique. Tanto que eu trouxe na ontologia e repito, a linguagem é a formação do indivíduo. Vocês têm que entender que na linguagem a gente começa a trazer nossos conceitos básicos para a formação intelectual. A palavra mais difícil do português de traduzir é saudades, porque a gente não consegue explicar para o russo o que é sentir falta de algo. Outra palavra que é completamente difícil de se explicar no português é cafuné. Porque como é que você explica o que é carinho que se dê entre o cabelo que passa entre os dedos? É meio difícil de se entender para outras culturas. Então, a partir da linguagem que se forma a sociedade, a partir do social que se forma o indivíduo, e a partir do indivíduo que se forma o social. Então, nós temos que entender que esses são os três conceitos. Dialética, a formação dos opostos, ou seja, a arte do diálogo, a questão da ontologia, do que aquilo que não é palpável é tão real quanto aquilo que é palpável. E a subjetivação, que é um processo contínuo de subjetividade, ou como um processo de produção de indivíduo, é um processo de ser. E lembrando que o ser é o ser agora no mundo com os outros. Obrigado.